Glória a Deus. Quero ministrar uma mensagem nessa manhã, pela qual eu fui ministrado há uma semana atrás pelo nosso apóstolo, que tem como título: O Céu Vê Diferente. Você pode repetir comigo? O céu vê diferente. E o texto base para essa mensagem são 2 versículos distintos. Um remonta já ao final do ministério de Jesus, o outro o início, e nós mergulhamos em situações bem próximas, e a gente vai abordar ao longo dessa palavra Lucas 22, 43 e Mateus 4, verso de número 11. Os 2 textos estão na tela, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. É muito bom que você acompanhe aí. Lucas 22, 43 e Mateus 4, verso de número 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Agora no texto de Mateus 4:11 diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Bem, 2 textos separados por aproximadamente 3 anos, um do outro. O primeiro texto, e a gente vai começar pelo Mateus 4:11, você conhece muito bem a tentação no deserto, onde Jesus é levado pelo Espírito a essa situação. Ele enfrenta desafios e os vence através do poder da palavra. Ele declarava, e está escrito, e o inimigo se levantava com outra tentação, e ele está escrito, e num período de 40 dias ele jejuou, sem beber água, sem comer, uma situação muito complexa, mas no final daquele processo, então o inimigo, o adversário deixou, e os anjos de Deus apareceram nesse cenário, nessa fotografia, e o serviram. Já o segundo texto, Lucas 22, 43, a gente está ali no momento próximo à crucificação, e naquela mesma situação, naquele mesmo embate, agora não diretamente com o inimigo, mas talvez com a sua alma, com a sua dor, com a sua compreensão. Os anjos de Deus, o anjo do céu apareceu e o fortalecia. No primeiro texto, Jesus está começando. No segundo, ele está prestes a terminar. No primeiro, ele enfrenta o deserto. No segundo, a cruz. Em ambos, anjos de Deus, seres ministradores celestiais, o serviam. Isso nos ensina algo extraordinário. O céu enxerga de maneira completamente diferente daquilo que a terra vê. Talvez aquilo que você está enxergando hoje como uma prova, uma luta, um desafio, uma provação, uma tentação, o céu está enxergando como um tempo de capacitação, um tempo de preparo, um tempo onde você está sendo forjado por Deus para enfrentar desafios. Por exemplo, a terra vê José sendo vendido, traído pelos seus irmãos, mas o céu enxerga um governador sendo preparado. Aleluia! A terra vê Davi fugindo de Saul, o céu vê um rei sendo moldado. A terra vê Moisés cuidando de ovelhas durante 40 anos, mas o céu vê um libertador sendo lapidado. Talvez a terra enxergue Paulo aprisionado, preso ali naquele momento, mas o céu vê o evangelho entrando em todo o império romano através de um prisioneiro que conhecia a palavra de Deus, que levava essa verdade, esse movimento de Deus para onde ele estava. Talvez, quando a gente está doente, por exemplo, nós nos internamos num hospital. E muita gente aqui tem experiência de internação, de passar tempo num leito, e você está ali, mas uma coisa que você tem a certeza da possibilidade de fazer é conversar, é ministrar, é contar o teu testemunho, é não estar abatido naquele ambiente, mas sendo sabedor que Deus está também trabalhando na sua vida, na sua história, para que o evangelho entre naquele lugar, amém? Eu separei uma matéria que eu li de ontem para hoje,
Pode colocar na tela aí. É uma matéria que eu li primeiro no portal Guia-me, mas eu achei isso aqui de um outro portal, Missão Urgente, que é o que estava no formato horizontal. Mas olha que coisa interessante. A Índia proíbe doações estrangeiras para organizações missionárias que evangelizam. Eu posso depois mandar essa matéria lá no grupo da igreja para você se inteirar. Mas desde o ano de 2021, mais ou menos, acho que 18 começaram as conversas no Congresso indiano, foi se moldando leis anti-conversão, para que organizações missionárias, Junta de Missões Mundiais, Missões Portas Abertas e outras, e muitas outras, americanas, eles têm várias missões. A Índia, a gente está falando de um quantitativo de quase 1 bilhão de pessoas. Então, Índia e China despontam como os maiores países em população. Então, normalmente, uma agência, pode ser até brasileira, manda recursos para o missionário trabalhar com futebol, com esportes, com educação, whatever, inúmeras situações. Mas houve uma lei sancionada há 2, 3 semanas atrás, que não só proíbe, mas restringe de uma maneira muito dura as organizações receberem dinheiro a fim de pregar o Evangelho de Deus. E por que eu acho que isso se conecta com uma maneira que o céu enxerga e se conecta com a maneira que eu imagino o evangelismo hoje? Porque o evangelismo, ele não é mais um programa institucional, gente. Ele pode ser, a gente pode marcar, e como fazemos inúmeras vezes, Letícia coloca, vai ter a água da vida, a gente vai lá e entrega a água, vai ter a doação de sangue, vai ter a blitz missionária, a gente para lá num sinal, a gente pode fazer isso, mas a maior arma, escute isso, a maior arma de evangelização que nós temos hoje é o relacionamento, é mostrarmos o evangelho de verdade, visceral, real, que nós vivemos, que nós enxergamos onde nós estamos. Eu tive uma experiência recente, que lá na Conterv, nem era Extremóis, eu conheci uma pessoa que estava trabalhando com a gente na equipe, e eu não cheguei, igual o Jefferson gosta de falar, né? Eu disse, não, eu sou pastor. Qual é o seu nome? Meu nome é Pastor Eliseu. Primeiro que pastor não é nome, é título. Meu nome é Eliseu, continua sendo. Então, eu me apresento como uma pessoa normal, comum, e é tão gratificante quando, com as suas atitudes, a pessoa vai descobrindo que você é crente. Porque eu já desconfio, Val, da pessoa que já se apresenta como crente. Não, que eu sou crente. Aí o problema está grande ali, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa vai descobrindo. O ruim é quando a pessoa fala assim, rapaz, você é crente, tem certeza que você é evangélico? Tem, Girlan? Tem certeza que é? Não parece, mas a pessoa vai descobrindo quem você é, através de relacionamentos, porque você é uma pessoa honesta, amém? Você é uma pessoa que fala a verdade, você é a pessoa que não subtrai aquilo que é dos outros, não fala mal dos outros, você tem uma postura, e no meio desse moído todo, a pessoa falou assim para mim, ei pastor, eu quero conhecer a sua igreja, eu vou marcar um dia para ir lá visitar a igreja, e eu não convidei essa pessoa para vir. Não, muito pelo contrário, eu fiquei ali na neutralidade. Não estou dizendo que a gente tem que ter sempre essa postura. Não. A gente tem que convidar pessoas. Mas a nossa vivência, o nosso relacionamento vai ter um impacto direto na vida do outro, porque nós temos palavra, nós temos vivência, nós já passamos por luta, nós já vencemos, já perdemos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós e trazendo graça, verdade e poder também sobre a vida dos outros, amém? Porque o céu é diferente, a terra olha para a cruz e vê derrota, mas o céu olha para a cruz e vê redenção. Nós nos acostumamos a medir a nossa vida pelos acontecimentos, mas Deus mede a nossa vida através do propósito. Nós perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Deus pergunta, o que isso está produzindo em você? E é por isso que muitas vezes nós entramos em crise, porque nós olhamos para o presente, mas Deus está olhando para a eternidade através da nossa vida, amém?
Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, número 1, o céu prepara quem a terra acha que está perdendo. Mas pode colocar isso aí, pode colocar esse número 1 aí. O deserto não é provação, mas é preparação. É porque, na verdade, eu traduzi isso para uma outra frase. Porque, na verdade, o céu prepara quem a terra acha que está perdendo. Em Mateus 4, de 1 a 11, o texto começa com algo surpreendente. Olha o que o texto diz. Então, Jesus, verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que surpreende aqui? Que não é o próprio Deus que levou Jesus para o deserto. Não é o próprio Deus, às vezes, que, ou melhor, deixa eu reformular aqui. O texto diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que na nossa mente está cravado, está marcado? Que às vezes quem leva a gente para a provação é o inimigo. A gente fala assim, mas o diabo está se levantando, pastor. Mas no texto da tentação do deserto, quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito Santo. Jó, antes do diabo, do inimigo aparecer, Deus tem uma conversinha ali com Satanás, porque Jó estava muito bem, o diabo ao redor da terra, e Deus autoriza, libera o cão selvagem ali, porque às vezes Deus libera uma situação difícil na nossa vida para gerar crescimento em nós. Irmãos, aprenda isso, nós não crescemos na facilidade. Nós não crescemos na facilidade. Só quem encapou o caderno, o livro escolar, sabe a luta que é, amado. Minha mãe falava assim, eu encapava meus cadernos, meu livro com um saco de arroz. Aí alguém vai dizer assim, na minha época nem saco de arroz existia. Eu ia na venda e tinha lá aquele monte de arroz num tacho, eu pegava um trem. É ou não é? Eu aprendi a comer agora arroz chique-chique. É um arroz vermelho. Aí o pessoal prepara, aí ele fica todo empapado. Ele fala, é igual arroz de leite. Eu falo assim, misericórdia, Senhor. Aí um dia desse eu peguei, tem validade? A validade é marcada a caneta, vale 3 meses. Aí você tem que fazer a conta, lá, misericórdia. Porque nós crescemos na adversidade. Agora a criança que é alimentada todinho todo dia. Aí quando não tem o todinho, hoje teve chocolate quente, amado, amém? Falaram assim, se tiver chocolate quente, pode ter culto domingo de manhã todo dia, aleluia. Mas você tomava café sem açúcar, irmão. E café bangu, café é ruim, você fala, meu Deus. Então quando tem um chocolate quente, você faz o quê? Você valoriza, você se alegra, porque nós crescemos é na adversidade. Nós crescemos é no ruim. Isso muda completamente a nossa compreensão de prova. Nem todo deserto é consequência de pecado. Quem pecou? Foi teu pai? Foi você? O que você fez de errado? Não, não é consequência não. Nem toda luta significa ausência de Deus. Existem desertos que para nós são sala de aula. Existem desertos que são oficinas de Deus para trabalhar na nossa vida. Porque o deserto ele nunca foi o destino, mas é uma passagem, é um tempo de preparação de Deus para alcançarmos o extraordinário. Amém? Então, antes do púlpito, o deserto. Antes do milagre, o silêncio. Antes da multidão, a solidão. E é interessante que esse é o ano do extraordinário. Quantos creem nisso? Agora, eu perguntar para você, quantos já viveram o extraordinário de Deus nesse ano? Levanta a mão assim. Amém? Muita gente. Eu estou orando, Ivaldo. Eu estou assim, Senhor, chega com o extraordinário, Pai. Mas não é o meu tempo. É o tempo de Deus. Não é a dor que eu vivo hoje. Não é a lágrima que eu escorro. Eu tenho orado constantemente pela igreja de Natal, gente. E precisamos orar junto aqui.
Precisamos clamar junto, porque algo tem que acontecer. E eu profetizo assim, algo vai acontecer de extraordinário. Nos surpreenderá. Mas só para quem tem fé, só para quem crê. Semana passada foi a última mensagem da série Vida em Ordem, Destino Extraordinário. A gente fez aqui uma lista de coisas, colocamos aqui. 2 pessoas me procuraram. A primeira pessoa, na verdade eu também procurei, eu dei um pezinho ali, né? Foi o irmão Everton. E amanhã começamos a primeira missão. Sabe qual é? A missão fácil. Fácil demais. A gente vai fazer um inventário de tudo que a igreja tem. Quantos copos descartáveis? Quantos grãos de arroz tem no pacote? Quantos colheres? Vai dar trabalho, irmão? Vai não. Porque quando você faz o que você ama, nada é ruim, tudo é bom. Amém? Se alguém quiser vir ajudar a gente, amanhã 5 horas da tarde, a gente vai começar. 100 horas para acabar, amém? Não, brincadeira. Vamos startar o projeto. A gente vai organizar o almoxarifado, irmão, amém? E meter um cadeado lá, não entre. Vamos organizar a Copa, vai ser tudo mapeado. Porque tem alguém disponível para fazer. E a gente pode avançar mais. Se a gente tomar para si o propósito de Deus na nossa vida, se a gente tomar para si aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo estando no deserto, mesmo estando na prova, eu estou me preparando, eu estou me equipando para passar por qualquer luta, por qualquer dificuldade. Um diamante, ele começa como um pedaço de carbono, de carvão, e ele sofre calor, ele sofre pressão, ele sofre a escuridão da terra, ele sofre a umidade, ele sofre os anos, até que ele se torne um cristal, uma pedra preciosa. E é exatamente isso que Deus trabalha na nossa vida. Aquilo que hoje parece estar esmagado, pressionado, Deus está trabalhando sobre a nossa história, amém? Talvez seu deserto hoje seja financeiro, você envia currículos, você divulga a sua empresa e não tem retorno. Talvez seja emocional, você sorri para as pessoas, mas por dentro você está cansado, cansada. Talvez seja ministerial, você serve, ama, cuida de pessoas, mas parece que ninguém está percebendo o seu esforço. Parece dentro de casa. Talvez dentro de casa você ora por um filho, pelo casamento, por restauração, e nada parece mudar. Mas não desperdice o deserto tentando sair dele. Pergunte para Deus o que o Senhor quer produzir dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha história, enquanto eu estou nesse deserto. O que o Senhor está aprimorando, o que o Senhor quer trabalhar, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Spurgeon dizia: as maiores bênçãos de Deus frequentemente chegam envoltas em provação. Então é no meio da provação que eu sou abençoado. É no meio da provação que eu rompo uma barreira. Eu me lembro que há anos atrás eu tive uma crise financeira por conta de uma contratação e que nem era culpa minha. Eu só intermediei um negócio que uma pessoa não pagou. Chegou na hora, não pagou. E o produto final sobrou para mim. Depois de muita discussão, muita crise, o serviço foi pago e eu me tornei um grande amigo dessa pessoa. E a gente conversando, anos depois, ele falou assim para mim: grandes amizades também surgem de grandes dificuldades. Talvez aquilo que hoje você enxergue como derrota para a sua vida é Deus trabalhando um cenário, é Deus fortalecendo quem decidiu permanecer. Quantos aqui decidem permanecer no Senhor? Aquele que é a rocha inabalável da nossa vida, amém? Número 2, pode colocar o 2 aí. Number 2,
Isso aí já foi. Número 2. Slide número 2. Amém? Já foi. 2. O Getsemane não é o fim, mas é um portal. Lucas 22:39 vai dizer, em diante, né? Se o deserto, está ali na tela já, né? Não se faça a minha vontade, mas a sua. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Se o deserto foi lugar de tentação, o Getsemane foi lugar de rendição. Aqui Jesus não luta contra Satanás, ele luta contra o peso da missão. E Lucas descreve algo impressionante, que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue. Alguns anos atrás eu ganhei um livro da Valesca. Se você quiser presentear o pastor com um livro, presentei, que isso é uma bênção, aleluia. Que é a crucificação na visão de um cirurgião. Um livro fininho, mas bem interessante, que conta mais ou menos, na sua introdução, o processo da cruz, no período interbíblico, que a gente chama, os 400 anos de silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve uma revolta, que é a revolta dos Macabeus. E essa revolta foi uma crise ali entre judeus e gregos, e os gregos tinham um pavor em relação à metodologia romana de crucificação, mas Flávio Josefo, um historiador da época, diz que, em média, 500 judeus morriam através da cruz por dia no Império Romano. Eram crucificados. Então você imagina isso no imaginário popular de um judeu. O judeu temia a cruz. O judeu tinha uma memória afetiva terrível em relação à cruz. E o Getsemane era a preparação, justamente, porque Jesus sabia o que o esperava. Ele sabia a humilhação, ele sabia a dor, ele já tinha se despido da sua glória para estar no meio do povo, no meio dos homens. Ele já tinha sentido o peso da traição, do abuso, de pessoas o seguirem apenas por aquilo que ele podia dar e não de fato por quem ele era. E ele estava ali naquele momento de pressão, de dor. Ali Jesus sente o peso do pecado da humanidade, aquilo que ele carregaria sobre si. Mesmo assim, ele faz uma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, diante disso, diante dessa palavra, aparece um anjo que o fortalecia. Primeiro é rendição, depois fortalecimento. Sabe por que nós lutamos lutas que não conseguimos vencer? Porque às vezes a nossa guerra é invisível e a gente quer ficar lutando coisas que Deus não mandou a gente lutar. A gente quer fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Eu conversava com um pastor essa semana e eu falei com ele assim: rapaz, domingo a gente mudou o horário do culto. E eu senti assim que ele queria me matar. Ele falou assim: pecador que és. Quase que ele disse isso, né? Porque a gente quer, às vezes, dizer assim: não, mas a gente não pode, é imutável. A Bíblia fala sobre o horário do culto, irmão? Não fala. Até na postagem da igreja, teve uma amada que comentou, né, que o culto devia ser de manhã, porque a Bíblia assim o diz. Não fala o horário, irmão. Não fala. Eu fico pensando, o jogo estava para mudar de horário para 6, né? E a primeira ideia que a gente teve era o culto ser 7h30. Mas aí tem prorrogação, pode ter, pode não ter. E tem o povo bebo na rua. Tem a Itapetinga que fica lotado os bares, vai ter show aqui no Manicacas Futebol Clube, telão, vai ter não sei o quê, mas um moído grande, irmão.
Aí tem gente que vem de Uber, o Uber vai estar no dinâmico, vai estar mais caro. Tem gente que vem de pés, de 11, tem gente que vem de ônibus, é tudo. Então, a gente está aqui cultuando de manhã, teve louvor, teve oferta, teve anúncio, teve palavra. Você está sendo abençoado, sim ou não? O pessoal de casa sendo abençoado. Até Jacques podia estar nesse culto hoje, amado, mas não veio. Estou todo arrepiado aqui. Mas o que importa é, primeiro, rendição. E segundo lugar, fortalecimento. Quando o ministro de louvor que está aqui em cima diga assim: erga suas mãos aos céus, é como se a gente tivesse diante de uma situação limite, um assalto, alguém de mãos ao alto. Isso significa o quê? Eu me rendo, não vou fazer nada. Eu estou aqui, ó. Daqui para frente, você que está na frente dessa situação. Agora, quando voluntariamente você ergue as suas mãos ao céu, você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais nada a fazer. Toma o controle da minha vida, toma o controle da minha história, toma o controle do meu trabalho, toma o controle do meu casamento, da minha faculdade, do meu ministério. Tudo pertence ao Senhor. Porque Deus procura pessoas que se rendam a Ele. O céu fortalece corações rendidos. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, tem alguns irmãos aqui, irmãs que não sabem até hoje. Eu vou orar pela tua vida no final. Mas eu ganhei uma bicicleta do meu pai que tinha rodinha. E com a rodinha, beleza, é joia. Você vai pedalando e nada te atinge, tudo está bem. Aí um dia meu pai, sábio como é, que ele fez? Tirou uma rodinha, uma só. Aí eu já tive que começar ali a me equilibrar. Mais um tempo ele tirou a segunda. E no início ele dava aquela corrida, vai, pedala. Aí você vai, até um dia que ele soltou a bike. Eu já caí de bicicleta? Já caí de bicicleta. Mas aprendi. E sabe o que é o principal? Mesmo quando ele correu e soltou, ele nunca esteve longe de mim. Nosso Deus, Ele faz a mesma coisa, irmãos. Quantos entendem isso? Às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai tropeçar, mas Ele está te preparando para a liberdade, Ele está te preparando para estar do seu lado, vendo você fazer alguma coisa. Um avião, ele não consegue decolar, ele não consegue voar sem vento contrário. Às vezes a gente quer que o vento sopre sempre na direção certa, mas é o vento contrário que vai dar resistência nas asas e vai fazer o avião planar. Aquilo que você chama de oposição, Deus está chamando de impulso. Talvez o vento que você está tentando evitar é justamente aquele vento que vai fazer você voar em lugares mais altos. Hoje talvez você esteja cansado. Jesus estava cansado ali naquele momento. Eu conversava com o meu mentor essa semana e eu usei essa palavra, justamente essa palavra. Às vezes eu me sinto cansado, não só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar, de acreditar. Talvez sua oração hoje seja a oração de Jesus: Senhor, não aguento mais, afasta de mim esse cálice. Mas a boa notícia é essa: Deus, Ele nunca despreza uma oração em rendição. É quando nós chegamos no fundo do poço, irmão. É quando nós chegamos nesse estágio onde não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, e nós oramos ao Senhor. Talvez Ele não nos tire imediatamente do problema, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Stott diz:
A essência do discipulado é seguir a Cristo pelo caminho da cruz. E o caminho da cruz é um caminho de luta, é um caminho de dores, mas é com certeza um caminho de vitória. Por quê? Porque a presença de Cristo está em meio ao sofrimento da vida. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos ajudando, porque o céu vê diferente. No deserto, e eu já quero concluir dizendo isso, os anjos servem a Jesus. No Getsêmani, os anjos fortalecem Jesus. Mas na cruz, nenhum anjo aparece. Jesus enfrenta sozinho o abandono, a dor e o peso do pecado. Por quê? Porque naquele momento ele estava ocupando o meu e o seu lugar. Jesus, talvez, com uma expressão que eu ouvi há poucos dias, ele era um cordeiro do inverno. Ele era alguém que estava se fazendo maldição pela minha e pela sua vida. Ele estava levando todo o pecado do mundo sobre os seus ombros. A cruz ficou sem socorro para que hoje pudéssemos experimentar a presença permanente do eterno Deus sobre a nossa vida.